E aí pessoal, tudo certo? Vamos conversar nesse vídeo um pouco sobre leitura e quais livros que eu acho que todo mundo deveria ler? Vamos lá? Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu sou empreendedor, investidor e agora também fundador desse canal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre leitura e quais livros que eu acho que todo mundo que quer ter prosperidade, quer ter sucesso financeiro, deveria ler. Eu selecionei aqui 5 livros que eu já li que eu acho que são fundamentais e que vocês também deveriam ler. Eu escolhi eles me baseando principalmente na qualidade do conteúdo que é entregue e na facilidade de leitura. Eu sei que muitos de vocês, pessoal, não deve ter o hábito da leitura, então nada melhor que a gente começar com livros fáceis e simples de ler. Eu tenho certeza que para quem não lê, começar por um livro muito maçante, muito complexo, embora que agregue mais conteúdo, não é a melhor alternativa. Então eu selecionei aqui 5 livros simples, de fácil leitura e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, eu vou mostrar os livros aqui não em ordem de qualidade. Como assim? Não quer dizer que o primeiro seja melhor que o último ou o último melhor que o primeiro, mas eu vou mostrar eles em ordem que eu acredito que eles devam ser lidos, que vai fazer mais sentido e são conhecimentos que, se adquiridos do meu ponto de vista, nessa ordem que eu vou falar, vai ser mais fácil para vocês assimilarem. Vamos lá? Então vamos ao primeiro livro, pessoal. Foi um dos primeiros livros que eu li e para mim fez muita diferença e fez muito sentido para o momento que eu estava vivendo. É um livro de leitura simples, mas que tem muito conteúdo agregado, principalmente sobre mindset relacionado a finanças e a sucesso pessoal, profissional e financeiro. E o livro é esse, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Esse livro, pessoal, é um livro bem simples, de fácil leitura, é um livro muito gostoso de ler. Se vocês pegarem, para quem já tem o hábito de ler, se vocês pegarem ele, eu tenho certeza que em 2, 3 dias no máximo vocês vão estar terminando. E para quem não tem o hábito, podem ler com calma, que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Esse livro, pessoal, ele fala principalmente de como nossos hábitos e nossa visão sobre dinheiro influenciam nas nossas decisões e, consequentemente, no nosso sucesso financeiro. E o autor, pessoal, o T. Harv Eker, divide esse livro em capítulos que ele chama de arquivos da riqueza, onde ele classifica e compara principalmente as atitudes e o pensamento das pessoas que vão conseguir ou já conseguiram atingir um sucesso financeiro e das que não conseguiram e não vão atingir. Por exemplo, aqui nós temos o arquivo de riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. E é bem interessante esse livro, pessoal, porque ele nunca trata as pessoas como pessoas pobres, digamos assim. Ele sempre trata como pessoas de mentalidade pobre. Isso é bem legal, porque isso indica que na visão do autor e na minha também, as pessoas se encontram numa situação difícil muito por causa da sua forma de pensar, da sua mentalidade, e que isso sim pode ser mudado e levar as pessoas a um nível de vida e de prosperidade financeira melhor. Vamos ao próximo livro, pessoal. Esse livro também segue a mesma linha de mindset e de conhecimentos que podem nos levar à riqueza. Esse livro de agora é de um dos meus autores favoritos, Napoleon Hill. E o livro é esse, Quem Pensa Enriquece. Como eu já falei em outros vídeos, esse é quase um livro de cabeceira. Já perdi a conta de quantas vezes eu já li e reli ele. E ele aborda um assunto que é muito interessante. Esse livro, pessoal, demorou para ser escrito ao todo aproximadamente 25 anos. Isso, 25 anos de pesquisa. E pesquisa com o quê? O Napoleon Hill se reuniu com as pessoas mais bem-sucedidas da época e consolidou nesse livro todos os comportamentos e formas de pensar que ele julgou que eram iguais entre todas essas pessoas. Ou seja, esse livro reúne as características que, segundo a visão dele, fizeram a diferença para todos os entrevistados, para todas as pessoas com que ele conviveu, para adquirirem e chegarem na fortuna que eles realizaram. E quando a gente fala de fortuna, a gente não está falando de qualquer pessoa, tá? Nesse livro, pessoal, Napoleon Hill convive, coleta as características de pessoas como Henry Ford, como os Rockefeller, como Theodore Roosevelt, enfim, e N outras referências da época que ele foi escrito. Então é uma leitura também imperdível. Ela é um pouco mais complexa do que Os Segredos da Mente Milionária, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vale muito a pena a leitura. E eu, como já falei, é um dos meus livros de cabeceira que pelo menos uma vez por ano eu gosto de reler. E o próximo livro, pessoal, já muda um pouco de assunto. Já falamos bastante de mindset, de riqueza e mindset de dinheiro. Agora vamos falar um pouco de uma quebra de conceitos em relação ao trabalho. Você sabe, quem já viu meus outros vídeos, sabe que eu bato muito na tecla da escala, de como a gente deve se envolver em projetos e desenvolver produtos que não dependam do nosso tempo para funcionar e que nos
proporcionem uma capacidade de escala, ou seja, que com pouco ou nenhum esforço a mais nos dê uma possibilidade de renda e de geração de receita muito grande. E seguindo essa linha, eu indico esse livro aqui, que eu tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente. Trabalhe 4 horas por semana, de Timothy Ferriss. Esse livro, pessoal, ele é muito legal porque ele vai bem de encontro a uma crença cultural que a gente tem do trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta, uma remuneração fixa no final do mês. E esse livro, ele prega totalmente o contrário. E por mais que o título possa parecer demasiadamente exagerado, trabalhe 4 horas por semana, é justamente isso que o autor defende e essa é a metodologia de trabalho e de vida dele. E digo, pessoal, para vocês por experiência própria, funciona. Então leiam esse livro, vocês vão receber vários insights muito legais sobre como parar de focar ou de pensar simplesmente em geração de receita a partir da venda de tempo e começar a pensar em outras formas de geração de renda que não dependam exclusivamente do seu dia a dia ou do seu trabalho durante toda a semana. E esse livro reflete e fala exatamente sobre isso. Então não esqueçam, trabalhe 4 horas por semana, de Timothy Ferriss. E detalhe, trabalhe 4 horas por semana, mas gere muito mais renda e receita do que trabalhando a semana toda. E ainda com liberdade. Nada melhor, né? E aí, pessoal, estão gostando dos livros que eu falei até agora? Já leram algum? Recomendam? Gostaram ou não gostaram? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão achando da lista e se já leram, compartilhem, ajudem as outras pessoas que estão vendo esse vídeo a também se motivarem a ler. E já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like e compartilha. Essas ações são muito simples para vocês e fazem uma grande diferença para mim. Mas vamos lá, vamos ao quarto livro. O quarto livro, pessoal, eu escolhi de um assunto que eu acho que vai fazer muito bem a leitura e que pode até derrubar algumas travas, alguns pesos que seguram às vezes e nos impedem de crescer. A gente já viu livros sobre mentalidades de dinheiro, de geração de receita, de riqueza. Já indiquei agora antes um livro que fala sobre como a gente faz para parar de focar a nossa geração de receita na venda de horas e começar a fazer isso com produtos e geração de escala. E agora eu vou indicar um livro que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto ele em alguma livraria. E às vezes o título assusta e a gente acaba não lendo, porque as pessoas adoram botar títulos que chamem bastante atenção, né? Mas esse livro é muito bom e eu recomendo. E o livro é esse aqui, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. E esse livro, pessoal, ele é bem interessante porque ele aborda um assunto que vai contra o que muita gente prega. Hoje em dia a gente está acostumado muito com aquele discurso, vamos olhar só o lado positivo das coisas, que tudo vai terminar bem, vamos ser positivos, vamos pensar nas realizações, o segredo é esse, o universo vai conspirar e etc. E esse livro, ele toca num detalhe que a gente não pensa às vezes, que sim, vão acontecer problemas e sim, isso faz parte da vida e que a gente tem que estar pronto e preparado para lidar com eles. E esse livro, pessoal, ele bate na tecla que a gente não pode fazer de conta que os problemas não existem, só que ao mesmo tempo a gente não pode deixar que eles nos prendam. Então, esse livro, ele retrata bem o título, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Você já deve ter ouvido aquela expressão que muitas vezes fala, o fulano já está com o foda-se ligado, né? Que significa que ele já não está nem aí para nada. E esse livro fala que problemas vão aparecer, vão surgir, mas que todos aqueles problemas que não vão nos impactar diretamente ou que a gente não consegue resolver ou que não são nossos e que por muitas vezes a gente acaba puxando, o que eu tenho que fazer com eles? Foda-se. Deixa eles para lá, né? E esse livro retrata exatamente sobre isso, de como muitas vezes a gente acaba se prendendo e prendendo nosso tempo e desvirtuando nosso foco devido a problemas que nem nossos são ou que a gente não tem como resolver. Então eu acho que é uma leitura bem interessante, bem fundamental, que vai abrir o horizonte de vocês de como lidar e como encarar certos tipos de problema. E agora, pessoal, chegando ao quinto e último livro. Esse livro é sobre um assunto também um pouco diferente, mas eu acho que é fundamental para quem está nessa caminhada de prosperidade, de geração de receita, de renda, riqueza, de acúmulo de patrimônio. Eu acho que é uma leitura simples, mas que todo mundo deveria ler, todo mundo trabalha com geração de patrimônio, com acúmulo de patrimônio e investimentos. Que é esse livro aqui, O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Esse livro, pessoal, ele fala sobre principalmente o comportamento do investidor perante o mercado. E quem já conquistou alguma coisa, já está acumulando capitais, sabe como o mercado é difícil e como ele nos prega peças o tempo todo.
E esse livro, pessoal, ele fala muito bem de como a gente deve enxergar o nosso patrimônio, de como a gente deve alocar, fazer as nossas aplicações e principalmente, e mais importante até, de como a gente deve pensar no comportamento macro e geral do mercado. Então esse livro eu escolhi ele para ser o quinto e último na sequência de leitura, justamente para a gente fechar a linha de raciocínio, onde lá nos primeiros livros eu indiquei livros sobre mentalidade de dinheiro, sobre geração de receita e renda, depois um livro que fala sobre o poder da escala, da gente conseguir realmente escalar nossos ganhos sem aumentar o nosso esforço de trabalho. Depois escolhi um livro que traz uma forma bem peculiar da gente lidar com alguns tipos de problema. E por último, depois que a gente já conseguiu, de fato, ter essa prosperidade financeira, abrir a mente para isso, já conseguimos encarar melhor nossos problemas, um livro que nos premia com uma gestão melhor do nosso patrimônio, das nossas aplicações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu já li todos esses 5 livros e eu recomendo cada um de olho fechado. Eu tenho certeza que podem agregar muito para vocês. E não deixem de ler, tenham o hábito da leitura. Eu já falei isso diversas vezes aqui no canal e falo de novo, e marquem essa frase. Eu conheço, pessoal, muitas pessoas que leem e não são bem-sucedidas. Tudo bem, mas eu não conheço nenhuma pessoa verdadeiramente bem-sucedida que não tenha o hábito da leitura. Então, pessoal, leiam. Grande abraço e até o próximo vídeo.